No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? O Verbo estava com Deus. Mas o Verbo era Deus. Ele sempre foi a palavra. Ele sempre foi. Por isso que ele diz que aquele que acrescentar ou diminuir um tio ou um jota da palavra que está nesta profecia, ele diz que arrancaria o nome desse tal do livro da vida. Ele diz que aquele que não tiver ligado na videira verdadeira, porque o pai é o lavrador, então a videira é o filho. Se você não tiver ligado em tudo aquilo que o filho disse, que é para dar fruto, você pode saber. Aquele que está nele vai dar fruto e limpa para que dê mais fruto. Ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim ou em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver ligado nele. Então você se liga, igreja. Se liga no Senhor e se desliga das coisas deste mundo. Esse mundo aí está trazendo ilusão, tecnologia. Muitas tecnologias agora, que até a bicicleta agora você não precisa pedalar. Agora é bicicleta elétrica. Olha a evolução, né? Para muitos pode ser uma evolução. Para mim é retrocedendo. Porque tudo está se acabando, tudo está se destruindo. E matando uns aos outros por causa que uns têm e outros não têm. E aqueles que não têm, acha indigno aquele que tem. Mas ele não sabe que ele está mais indigno ainda porque ele é ladrão. Ele vai roubar aquele que trabalhou. Que vida cruel, né, igreja? É cumprimento da palavra. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consome, aonde o ladrão minam e vão roubar. Aí você fica trazendo tanta coisa para dentro da tua casa e o ladrão só de longe vendo. Esperando a oportunidade que você vai congregar, esperando a oportunidade que você vai viajar, já fica alguém ali de campana, vendo o momento certo para atacar a sua casa. Para ver como que é, né? E muitas vezes alguém precisa de R$10 para comprar um pão, você não dá. Às vezes você deve pegar aí um pouco de café, um pãozinho aí, um leitinho, uns biscoitinhos e levar para aquela irmãzinha que você sabe que ela tem uns filhinhos e os filhinhos não tem, o pai não tem condições de dar as coisinhas. Mas você não, você prefere gastar na tecnologia, mas você não ajuda ninguém. Aí vai lá o ladrão e te rouba. Aí você, meu Deus, perdeu tudo. Aonde tiver o teu coração, meu irmão, ali está teu tesouro. Se teu coração estiver no teu carro e roubarem o teu carro, levaram o teu coração, acabou. Acabou, meu irmão. É assim que o Senhor disse. Então, podemos ter tudo nessa vida? Podemos sim, com certeza. Você pode ter 2, 3 carros se você quiser. O importante é você ter e saber. Se você tem 3 carros, você pode pegar um deles aí, pegar os irmãozinhos para congregar em São Paulo, né, irmão? Deus te deu condições, servo de Deus. Deus te deu saúde. Deus colocou na tua mão a importância para você ser um diácono na obra de Deus, né? Aquele que vai lá e ajuda o pobre, a viúva e o necessitado. Sim, mas diácono é só da igreja. Não, meu irmão, todo aquele que pratica caridade, que é Jesus Cristo, ele tem todos os dons dentro dele. Mas que muitos não querem que se manifeste, ele quer que manifeste o dom. O dom de venha a nós o nosso reino, mas o dom de ajudar os outros, tem muitos que não querem não. Eles não querem ajudar não. Eles querem ser ajudados cada vez mais e usurpar muitas vezes os seus irmãos. Muitas vezes, a gente já conhece tudo isso que acontece, igreja. O Senhor, Ele abriu os nossos olhos e deu entendimento e sabedoria para muita gente, para que a gente possa ver aonde está a mentira. Porque como a gente sempre fala, a mentira se vestiu de verdade e habitou entre nós. Igreja, dentro da nossa igreja, já está dominado, hein? Você pode pensar que não, mas já está dominado. Pode ver que é reino contra reino. Reino contra reino. Olha, a palavra de Deus diz o quê? Nos últimos dias será reino contra reino, nação contra nação, não é verdade? Filho contra pai, pai contra filho, e assim vai. Um contra o outro. Um contra o outro. Branco contra preto, preto contra branco, contra o azul, contra o amarelo. É um contra o outro, não adianta. É o que está acontecendo. E dentro da nossa igreja, o que está acontecendo? Tá vendo aí os rumores de guerra na internet? Essa internet veio para trazer um pouco da verdade e um pouco da mentira. Mas aí a gente vai vendo que
A gente analisa, vê e pesquisa e vê que é verdade. Cooperadores contra o próprio cooperador, um querendo tomar a posição do outro, outro com medo do outro, que o outro passe à frente dele para ser ancião, para ser diácono. Então ele fica torcendo por irmão cair, meu irmão. Ele fica torcendo por irmão cair. E não é de hoje não, hein? E não é de hoje. Quando descobriram que o rei, né? O rei Dário, ele tinha os olhos fitos em Daniel, para que Daniel pudesse ser um dos principais que estivesse ali entre eles para ser alguma coisa dentro do reino. Quando souberam que o rei já tinha olho em cima de Daniel, já fizeram logo um edito. Já fizeram um edito contra Daniel para derrubar ele, porque sabia que o rei já estava de olho nele, o Dário. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Passou por tanta coisa, mas só que tem uma coisa. Se Deus prometeu que vai mudar o teu cativeiro, que vai mudar a tua vida, não adianta. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar mesmo. Em juízo tu vai condenar sim, porque depois que Daniel saiu da cova dos leões, porque o rei Dário não dormiu. O rei Dário, ele assinou um decreto. E quando ele abriu os olhos, ele viu que o decreto caía sobre Daniel pelaquilo que ele fazia. Porque Daniel era orador, meu irmão. Daniel não ficava por aí fuxicando dos outros, não. Falando mal da vida dos outros, não. Perseguindo aquele. Não. Daniel, ele gostava de orar. E 3 vezes por dia ou por noite também, ele orava de joelhos, com a janela mirada para o lado de Israel, ali, Jerusalém. Ele era um homem que buscava Deus. Então o que aconteceu? A inveja pegou sobre aquele povo. E aquele povo decretou aquela parte lá, e o rei se engrandeceu. Ó rei, aquele que não vim buscar a ti, ou não adorar a ti, ou não fizer isso durante 30 dias, que esse seja jogado na cova do leão. E o rei gostou. O rei falou: poxa, eles estão me exaltando. Mas não sabia que a exaltação que estava fazendo para ele era para ele assinar com o seu sinete, porque naquele tempo o rei que assinasse com o seu sinete era uma lei dos medos e dos persas que não podia se revogar. E não foi ser revogado. Mas o rei Dário não conseguiu dormir. Quem sabe rei Dário, sabendo que ele servia, quem sabe o rei Dário orou à noite ou pediu para o Deus de Daniel livrar Daniel, porque rei Dário pela manhã, quando já o sol começava a querer aparecer pela manhã, rei Dário foi na beira da cova. E ele chegando lá, ele, com a voz triste pelo que tinha feito, eu acredito que rei Dário conversou com o Senhor. Ele conhecia Daniel, porque ele chegou na beira da cova dos leões e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-te-ia que o Deus a quem que continuamente, olha lá, o rei Dário sabia assim. Rei Dário clamou ao Deus de Daniel para livrar o próprio Daniel. Eu acredito nisso, igreja. Eu acredito, porque Deus converteu o Dário. Eu acredito que Deus fez uma obra com Dário. E chegando, ele falou: dar-te-ia que o Deus a quem continuamente tu serves tenha te livrado, ó Daniel, da boca dos leões. O silêncio tomou conta, a aflição tomou conta de Dário. Mas enquanto ele falava, a voz dele já estava indo em forma de eco dentro daquela cova. E Daniel ouviu. E do meio dos leões, Maia, meu Deus do céu, coisa linda, igreja. Quando a gente fala essas coisas que a gente viaja na nossa mente, parece que a gente está lá. O presente indo no futuro, no passado e vendo essas coisas. Coisa linda, igreja. Ó rei Dário, vive para sempre. O Deus a qual eu continuamente sirvo me livrou da boca dos leões. Aí veio a reviravolta, igreja. A reviravolta ao qual muitos não entendem o que aconteceu. O povo lê, relê, ouve, sabe onde que está, mas muitas vezes não entende o que aconteceu naquele dia.
Ele pediu que tirasse Daniel de lá de dentro, lá, da cova dos leões. E o leão não tocaram em Daniel. Só que rei Dário disse: eles usaram de malícia comigo e acham que são sábios. Eu penso assim, igreja, é o meu pensamento, não está escrito não. Mas vem na minha mente, eu falo o que vem na minha mente. Agora, eu vou decretar que peguem esses homens que fizeram isso com Daniel, não só eles, suas esposas e seus filhos, e sejam jogados dentro da cova dos leões. Viu, igreja, como que pelos pecadores pagos inocentes? Porque diz assim uma parte que a gente sempre ouviu, e hoje a gente não ouve mais, é muito difícil, mas a gente ouvia direto. A gente ouvia direto essas coisas que sempre falavam. Pelos pecadores paga os inocentes. E o mundo dizia: o mal se corta pela raiz. Então mandaram que pegassem eles, suas esposas e seus filhos e jogassem dentro da cova dos leões. E conforme eles iam caindo, já no alto, pela fome que o leão passou e não pôde tocar em Daniel, eles disputavam: esse é meu, esse é meu. É assim que o Senhor faz, igreja. Todos os teus inimigos que cavam cova para você, todos os teus inimigos que procuram a tua maldade, a tua maldade, eles querem o mal contra você. Eles não querem ver você cantando, eles não querem ver você, viu moço, viu moça, recitando. Eles querem te levar para algum lugar que lá tem cova de leões. Não é leões hoje que ruge, são pessoas que dentro deles são lobos devoradores, são leões carniceiros e querem te levar, moço. Vamos passear ali, vamos para a beira da praia hoje ver um negócio. E o leão tá lá te esperando. Eles vão escapar e você vai ficar como uma presa na boca do leão da maldade. Eu conheci muitos que tomou caminhos que não era para tomar, indo para a beira da praia e não voltou. O leão do mar o engoliu e morreu afogado. A gente fala leão é as águas, viu, igreja? Para você entender que em todo lugar tem um leão te esperando. E eles estão ali, famintos, doido para acabar com a tua vida, ver a tristeza da tua mãe, a tristeza do teu pai. É isso que ele quer. Acabar com o casamento. Aí vem a irmãzinha lá: irmãzinha, não tem nada, vamos até ali. Não vai não, minha irmã. Não vai atrás das virgens loucas, não. Que no fundo não eram nem virgens mais. Já tinham quebrado o elo. O esposo já não queria elas. Já sabia o que estava dentro delas. Eram loucas, desvarridas, procurando a iniquidade e as festas da terra. E aproveitaram que o esposo não estava ali, ainda cobiçaram as outras. Vamos, ele tarde virá o nosso Senhor. Vamos bagunçar, vamos para a beira da praia, vamos passar batom, vamos colocar uma gargantilha no pescoço, vamos colocar uma tornozeleira no nosso pé, vamos fazer, ele tarde virá, depois eu me conserto, depois, a arca já estava fechada. Abre-nos, abre-nos, abre-nos. As virgens prudentes até queriam abrir, mas disse: olha, nós te avisamos para esperar, você não esperou, agora ele fechou a arca por dentro e por fora. Igreja, tem muitos que quando pensar em se levantar, os seus artérios já não vão conseguir andar. Tem muitos que vão tentar retornar e não vão encontrar esse caminho. A cegueira do mundo vai te tomar. Lembra de Sansão? Quando Sansão pensou, já foi. Já tinham tirado as suas forças e colocaram Sansão para brincar, para ser escravo. É isso, viu, moço? Viu, moça? O adversário que é com você. Muitas vezes você pode estar saindo escondido da tua mãe, escondido do teu pai, mas olha, os olhos de Deus vê tudo o que você vê, o ouvido de Deus escuta tudo o que você
está escutando. E tudo que a tua boca fala também, tudo que você fala e tudo que você vê, entra no teu ouvido e está aqui, registrado na tua mente. E naquele dia o Senhor diz que não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, está na palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diz o Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e ali fica meditando de dia e de noite. O Senhor disse que será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual vai dar o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não vão cair. Ele disse, não vai ser assim os ímpios, eles vão ser como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não submissirão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor disse, filho meu, atende a minha sabedoria e a minha razão inclina os teus ouvidos, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha ou do homem estranho destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o fim é como o absinto agudo, como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ele não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não a conhece. Aí o Senhor disse, pois filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvie das palavras da minha boca. Afasta dele e dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se farte o estranho do teu poder, e todo o teu trabalho entre na casa do estrangeiro. Aí vem, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. Eu não escutei as vozes dos meus ensinadores, e nem a meus mestres eu inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Aí diz o Senhor, bebe a água da tua cisterna, e da correntes do teu poço, derrama-se-ão por fora tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água sejam para ti só, e não para o estranho contigo. Olha, seja bendito o teu manancial, alega-te com a mulher e com o homem da tua mocidade, como serva e servo, amoroso e gazela, graciosa aos seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se ataído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Olha, sabeis, pois, que o Senhor sabe o caminho de todos, e o Senhor sabe o caminho do justo, mas Ele sabe que também o caminho dos ímpios vão perecer. Então não entre no caminho da impiedade. Não deixa que venha ofuscar os teus olhos e te deixar na cegueira da escravidão, e que naquele dia em que você se deparar diante do Deus vivo, maravilhoso, que habita nos pináculos mais altos, elevados do céu, você não venha receber palavras que você não quer ouvir, tipo, apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade, que eu nunca te conheci. Lutou tanto, passou tanta batalha, agora que está tão perto de tudo acontecer na tua vida e receber do Senhor uma herança, agora você vai se entregar? Agora você vai dizer, Sansão, aonde está tua força para Dalila? Agora que você vai correr atrás de Jezabel? Agora que você vai correr atrás das meretrizes da vida? Agora que você, por um pequeno momento, quer curtir um pouco da beira do mar, das festas, das orgias, das danças, dos cânticos que não tem nada a ver com palavras torpes, palavras enganosas, com palavras
que fere o sentimento e que fere as pessoas de bem? É isso que o Senhor te ensinou? A fama do homem, que seja a fama de servir a Deus e mostrar para o mundo que aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ele disse: quem me não ama não guarda as minhas palavras. E ele ainda disse: ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí ele, partindo para o céu, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou e venho para vós. Se me amardes, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Meu nome é Renato Módica, moro na cidade náutica, no dique do Pompeba, em São Vicente. Você quer saber que dia é hoje? Nada ensaiado. Hoje é dia 30 de junho de 2026. São exatamente, posso ver? 9h35 da manhã, na favela do dique do Pompeba. Você precisa buscar o Senhor para que Ele possa abrir a tua mente e colocar uma luz tão forte a qual teu adversário não consegue chegar perto de você. Saia das trevas, venha para a luz. E para você, moço, moça, que não serve a Deus, que esse mundo está te oferecendo tanta ilusão, amanhã lá na frente, dentro do teu corpo, você vai sentir tudo isso, o que você está fazendo hoje. Aproveita hoje e sai do meio da maldade, antes que o adversário pegue um instrumento para jogar uma doença dentro de você. E quando você abrir os teus olhos, todo o teu corpo vai estar contaminado. Aí já é tarde. Já não vai ter mais um casamento, já não vai ter mais um marido, só remédio de dia e de noite. O filho sábio e a filha sábia ouve a correção do Pai, que é Deus. Se você for escarnecedor, continue onde você está. Mas você sabe que o fim vem, e naquele dia ele não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Dá glória a Deus, igreja.